muito especial para uma pessoa muito especial, que me trata com tanto carinho, e ela sempre me chama de meu pastorzinho, Julinha, lá em Portugal. Um abraço, Deus abençoe, Alex, Fabi, um abraço a essa família tão querida. E sempre que eu me encontro com a Julinha, ela vem com aquela voz meiga dizendo, meu pastorzinho. Que coisa gostosa para a vida de um pastor. Um abraço para vocês e para todos que estão conosco através da transmissão e a todos nós aqui presentes cultuando o nosso Senhor Deus. É maravilhoso cantar louvores ao nosso Deus. É maravilhoso exaltar o Senhor. E por que é maravilhoso? É justamente porque nós conhecemos a palavra de Deus. Nós conhecemos a Deus pela palavra. Ele se dá a conhecer a nós pela sua palavra, as Sagradas Escrituras. E eu quero, nesta noite, convidar aos amados irmãos para abrirmos a nossa Bíblia em Isaías 41, versículos 8 a 10. Isaías 41, 8 a 10. Eu quero convidá-lo a ler comigo em voz audível e meditarmos na palavra do nosso Deus. Isaías 41, 8 a 10, assim está escrito, leamos. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Que este Deus maravilhoso, sublime, longânimo, seja servido em nos abençoar e nos edificar com a sua palavra. Amém. Eu quero hoje meditar sobre o tema, não tenha medo, o dono da igreja é soberano. Repetindo, não tenha medo, o dono da igreja é soberano. É interessante olharmos a situações adversas. E muitas vezes ficamos aflitos diante de algumas situações. Mas de repente, aquele que se aproxima da gente é alguém especializado, é alguém que foi trabalhado ou preparado naquela função, e isso automaticamente tranquiliza-nos de certa forma. Apesar das incertezas, nós ficamos mais felizes quando numa crise chamamos e de repente recebemos a presença do SAMU, com profissionais que irão nos ajudar naquele momento. Nós ficamos também muito felizes e mais tranquilizados quando estamos num lugar bastante violento ou suspeito, num horário também fora do normal, e de repente nós vemos então a nossa tão querida polícia militar. E aí nós ficamos mais tranquilizados. Como crianças, nós enfrentamos até mesmo um perigo superior quando estamos segurando a mão de nosso pai. E eu queria dizer para você justamente isto, que nós como igreja temos o nosso Deus como dono da igreja, como Senhor da igreja. E eu quero destacar algumas coisas importantes aqui desse texto, mas para que os destaques sejam devidamente aproveitados, eu preciso retornar um pouquinho no seu contexto anterior. Isaías escreveu possivelmente 750 anos antes de Cristo. Isaías escreveu uma mensagem ao povo de Israel, e ele foi chamado por Deus, e foi ordenado que pregasse à nação de Israel, e foi avisado que esse povo seria de coração duro, rebelde, não se converteria, mas a missão do servo do Senhor, do profeta Isaías, era pregar esse evangelho. E assim ele o fez, e assim ele proclamou o evangelho. O Senhor, na boca do profeta, admoestou não apenas a nação de Israel, mas também as nações.
E aqui nós temos algo muito importante, que o Senhor se declara para acalmar, para tranquilizar e admoestar o povo de Israel. Ele se declara como o Senhor da história. E ele chama as nações para que se calem diante dele. Versículo 1 do capítulo 41. Ele diz: calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e então falem, cheguemo-nos e pleiteemos juntos. E aí ele começa agora a mostrar e a falar quem levantou, e aqui ele se refere a Ciro. Quem levantou esse rei, quem dominou esse rei, quem deu governo a este rei, quem agiu diante desse rei. E quando chega no versículo 4, ele diz: quem fez e executou tudo isto? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Ele é o Criador. Eu, o Senhor. Então, dominador. E aqui a palavra Senhor, ela tem um direcionamento de o Deus pactual. O nome aqui é o nome do pactual, daquele que se revelou a Moisés. Eu sou o que sou, o Deus do pacto. E ele vai dizer, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. Agora no versículo 5, ele vai dizer que esses países do mar viram isto e temeram. Os fins da terra tremeram, aproximaram-se. Ao invés de adorar o Senhor, de se curvar diante dele, eles agora dizem assim: um ao outro ajudou e ao seu próximo disse: ser forte. Mas não para servir ao Senhor, como que uma resistência a tudo aquilo que estava sendo colocado. No versículo 7, ele fala daquilo que estava impregnado, principalmente nas nações vizinhas, que era a idolatria. E aí ele começa então o versículo 8 com algo extraordinário, mas conjunção adversativa para o bem, para uma boa notícia, para algo extraordinário. Ele está dizendo assim: as outras nações, apesar de eu ter mostrado e feito e realizado, eles se uniram numa idolatria, mas agora aponta algumas ações importantíssimas para com o povo de Israel. Agora ele dirige a nação de Israel, e a primeira coisa que ele vai dizer para o povo de Israel é que ele elegeu esta nação, ele escolheu esta nação. E aplicando isto então à igreja do Senhor, eu quero fazer a minha primeira afirmação: a igreja é formada por pessoas escolhidas por Deus. A igreja é formada por pessoas escolhidas por Deus. Ah, mas pastor, aqui está falando da nação de Israel. Sim, dirigida à nação de Israel. Mas se você for comigo em Romanos capítulo 9, no versículo 8, você encontrará o seguinte ali escrito: isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. E ele está falando aqui a respeito dos versículos 6 e 7. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Então os filhos da promessa. Agora a igreja é o Israel de Deus. Nós somos filhos da promessa. Então esses princípios que foram anunciados para Israel, eles têm também o alcance da igreja contemporânea, da igreja atual e da igreja até no final de todos os tempos. Há uma escolha de Deus, e ele disse: mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi. Eu preciso parar aqui e apontar algumas coisas importantes sobre esta eleição. Nós elegemos por conveniência. Nós elegemos aquele que nós pensamos ser melhor. E isso em todas as áreas. É muito comum você ver hoje uma grande discussão no que diz respeito ao presidente da República, aos deputados, aos senadores, aos governantes estaduais, aos deputados estaduais, aos governantes municipais, aos vereadores. Porque nós escolhemos aquele que nós achamos que é melhor,
aquele que tem o melhor plano de trabalho, de governo, aquele que se envolve mais, aquele que se demonstra mais do povo. E nós fazemos escolhas e eleições em cima daquilo que vai ser bom para nós ou para o nosso grupo. Tudo aquilo que nós fazemos tem esse conceito de uma escolha em cima de algo que nós pensamos ser o melhor. Mas aqui é diferente. Aqui é diferente e eu posso provar isso para vocês e eu quero fazê-lo neste momento. Veja bem o que ele vai dizer aqui. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão. Então vamos começar então com Abraão. Quem era Abraão? Nem Abraão ele era Abrão. Ele era um homem que habitava a Mesopotâmia. Era um homem cuja cultura se curvava diante da adoração da lua. Um homem cuja família era idólatra e fabricava deuses. É este homem que Deus tirou, chamou e elegeu. Aí nós vamos agora, se você fosse comigo, escolher entre Esaú e Jacó, qual você escolheria? Eu escolheria Esaú. Parece que Jacó é pior do que Esaú. Mas Deus escolheu Jacó. A eleição de Deus não está embasada naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas está num conceito muito superior e abrangente de um propósito de Deus na história. E Ele justamente busca e traz aquele que menos força tem. E se você observar a grandeza deste maravilhoso reino de Deus, pensa comigo, o que você faria para manifestar um Salvador? Ele teria que chegar oponente, ele teria que nascer na família mais poderosa, ele teria que nascer no lugar mais poderoso, ele teria que ser o mais rico, o mais influente. Mas Jesus, como Deus sendo introduzido na terra humanamente falando, ele nasce de uma mulher que quase não se conhecia nada a respeito dela. Ele nasce numa cidade desprezada. Ele nasce num lugar repudiado. E ele exerce a sua função como um profissional, numa função que nós teríamos, quem sabe muitos hoje, têm vergonha de falar diante de grande, prefere dizer, eu sou um engenheiro, eu sou um doutor, eu sou um carpinteiro. É assim que Deus age, porque Deus não está envolvido naquilo que a humanidade está envolvida. O seu propósito é superior e Ele escolhe dentro do seu propósito para realizar a sua obra. Ele escolhe pessoas que não têm nenhuma habilidade. Israel foi criada desta forma. Israel foi uma nação feita dessa forma, de homens que estavam totalmente distantes de Deus. E Deus então resgata, transforma e promove então o seu propósito na face da terra. A igreja não é diferente, a igreja não é composta de doutores. É claro que eu sou feliz e fico feliz quando homens e mulheres se gastam nos estudos, na preparação e alcançam aí um grande nível, um alto nível para o aprendizado, seja do original, para ajudar a igreja. Eu fico feliz com isso, mas não é o evangelho. O evangelho, ele pode ser pregado por qualquer, até mesmo por um analfabeto que teve o seu coração regenerado, que foi escolhido, porque Deus escolhe e Deus manifesta diante do seu propósito soberano. A sua eleição não é aquele que é melhor, mas aquele a quem Ele escolheu. Eu posso dizer uma coisa para vocês. Tem muitos que são muito mais hábeis do que eu e do que você. Tem muitos com muito mais capacidade intelectual do que nós. Mas Deus escolheu agir através de nós e em nós. Esta é a grandeza. Ele não escolhe pela habilidade, Ele escolhe dentro do seu soberano propósito. Foi assim com Israel. Então agora Ele traz, Ele foi quem escolheu. A igreja é formada por pessoas que são escolhidas
por Deus. Aí vem a eleição de Deus. Que obra maravilhosa! Como isso nos tranquiliza diante de um mundo tão pervertido, que ataca o Senhor, que ataca a igreja. Em segundo lugar, a igreja é formada por pessoas reunidas por Deus. Não só ele escolhe, mas ele reúne. Olha só o que ele diz no versículo 9. Tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. É claro que esta eleição e este ajuntamento tem a ver ali na condução do povo de Israel para fazer cumprir o propósito dele. E é muito bonito isto, porque Israel, em toda a sua história, essa nação foi passível de destruição. É só olharmos o reino do norte. Em 722, a Síria tomou o reino do norte, e Israel do norte, as 10 tribos, deixaram de existir. Alguns voltaram, mas a maioria foi adulterada com outras culturas e adoraram outros deuses. Mas o Senhor, mesmo fazendo que em 586 a.C., Judá também fosse levado para a Babilônia, mas o Senhor a trouxe de volta, o Senhor a resgatou, o Senhor a trouxe para manter a sua promessa, a promessa do Salvador, que nasceria da geração de Davi, do trono de Davi. Ele reúne, ele conduz a história, e não é nada diferente com a nossa vida hoje. Quantas e quantas pessoas falaram tanto contra Jesus, falaram tanto contra o Evangelho, mas em determinado momento o Espírito Santo entra no coração, e aquele coração ele é quebrantado diante de Deus, e ele é chamado, e ele não tem outra coisa a fazer a não ser dizer assim, Senhor, aqui estou, eis-me aqui, envia-me a mim. É o chamado de Deus. Deus, ele escolheu, ele elegeu, mas ele também chama na história, ele reúne na história. E você está aqui hoje como igreja do Senhor, porque o Senhor lhe chamou. Meu amado irmão, minha amada irmã, aquele que está governando sobre a sua vida é o Todo-Poderoso. É aquele que te escolheu mesmo sem você ter merecimento algum, mesmo que você não saiba a grande ciência, não importa, mas você foi escolhido e agora foi chamado nesse tempo, neste período. Você faz parte da história de Deus. Deus escolheu, Deus ajuntou o Israel dentro da sua soberania, e hoje você e eu fazemos parte do capítulo 9, versículos 6, 7 e 8, ou melhor, 7, 8 e 9 de Romanos. Nós fazemos parte do Israel de Deus, porque não é israelita simplesmente o que nasceu de Abraão, mas aquele que veio da promessa. E aí eu vou mostrar para você uma coisa muito séria. Se fosse descendência de Abraão, Ismael também seria filho da promessa. Mas só é filho da promessa quem nasce de Isaac, porque foi Deus que determinou. É uma questão espiritual, o ajuntamento da igreja e o chamado da igreja. Ah, meu amado, minha amada, não fique aí vivendo duas vidas. Não viva para este mundo, viva neste mundo para Deus. Você foi escolhido e você foi chamado na história. Hoje é o seu chamado para uma vida santa, para que exalte, para que glorifique ao Senhor. E você tem essa convicção de que o Senhor está dirigindo a sua vida, o Senhor está dirigindo a sua história, e que você faz parte da soberania de Deus. Em terceiro lugar, a igreja é formada por pessoas assistidas por Deus. Versículo 10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eu queria trabalhar isso aqui numa linguagem mais resumida em assistência, sustentação, direção soberanos de Deus. Ninguém pode destruir a igreja,
Ninguém podia destruir e não destruiu Israel até que nasceu o Senhor Jesus, e agora abrangeu-se para não só uma questão de descendência física de Abraão, mas filhos da promessa, porque cumpriu-se em Jesus as promessas feitas aqui neste versículo ao povo de Israel, e essas promessas são reais e verdadeiras para a nossa vida. Não tenha medo do inimigo, não se curve diante da sensualidade, não se curve diante deste mundo tenebroso, não se curve diante do pecado, resista, diga não às autoridades que se levantam contra o Senhor Jesus, diga não contra aqueles que se levantam contra os princípios da palavra de Deus, e diga sempre para todos: eu pertenço ao Senhor, porque você será e sempre será assistido por Deus. Mas pastor, e Tiago que foi morto? É porque havia terminado o seu ministério e Deus então o coroou. E aquele que morreu? É porque havia terminado o seu ministério e Deus o coroou. E eu só serei executado se necessário for, ou perderei a minha vida, ou morrerei de qualquer outra forma, o dia que eu terminar a minha missão. E por mais que a morte seja algo constrangedor, e que por mais que a morte seja algo que nos causa dor, é necessário saber que aquele que morre no Senhor é porque o Senhor abençoou a sua vida e o coroou para a glória eterna. Deus está conduzindo a história da igreja, e não são autoridades que se levantam, nem mesmo anticristos ou o anticristo que barrará a igreja. Ninguém pode barrar a igreja porque ela não está fundamentada nas suas próprias forças. Ela não é formada dentro dos seus estatutos. Ela não é formada dentro da sua constituição, mas ela é formada em cima do padrão real, que é a base da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. E quem está no Senhor é mais que vencedor. É por isso que o apóstolo Paulo disse: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, ainda que todo o universo se una contra a igreja, o que poderá nos fazer este universo? Ainda que o anticristo se manifeste, o que ele poderá nos fazer além daquilo que o Senhor o permitir fazer? Eu não estou dizendo que você não sofrerá dores, eu não estou dizendo que você não sofrerá prisões, eu não estou dizendo que vocês não sofrerão muitos problemas, ou até mesmo, quem sabe, tirar-nos-ão a vida. Eu estou dizendo que nós não seremos lançados para aqueles que estão negando a Cristo, porque a igreja será sustentada, porque o Senhor a assiste, assim como aquelas nações não puderam destruir Israel, nação, até que nascesse o Senhor Jesus. Também nenhum poder deste mundo, por mais tenebroso que seja, dirigido pelo príncipe deste mundo, por Satanás, que é astuto, que é perigoso, por isso não brinque com ele. Ele só poderá agir dentro da ordem de Deus. Ele não poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tenha medo, meu amado irmão, minha amada irmã. Confesse publicamente ao Senhor, ao mundo, que o seu Senhor é Jesus. Mas não faça isso só de boca, não. Faça isso com a sua vida. Não se curve diante daquilo que estão colocando para que você se curve. Mantenha-se em pé e diga: o Senhor Jesus é o meu Senhor. E diga: não há lugar para a união homoafetiva. Não há lugar para o assassinato de bebês. Não há lugar para a corrupção. Não há lugar para o enriquecimento ilícito. Não há lugar para a mentira. Não há lugar para a maledicência. Não há lugar para o ódio, para a amargura. Diga não a este mundo e diga sim ao reino de Deus, porque o Senhor te assistirá. O apóstolo João disse: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Mas eu sou adolescente, eu sou jovem. Sim, você é adolescente, que bênção.
Você é jovem, que bênção. Mas você é adolescente e jovem, cristãos. Você pertence ao Senhor. Você é propriedade do Senhor. Ah, meu amado irmão, minha amada irmã, ele disse, não tenha medo. Eu estou assistindo. Ele conduzirá. Ele levará a sua vida. Lembre-me da história de um homem que estava numa vigília e, de repente, ele retornando de madrugada para casa, teve que passar num lugar muito complicado, muito violento. E, de repente, ele viu homens perigosos, malfeitores. E ele, então, clamou pelas misericórdias de Deus e passou no meio daqueles homens. Ele percebeu que todos olhavam para ele assustados. Assustados. E nada fizeram. E depois ouve-se a seguinte afirmação: o bairro tal está assustado porque ontem, por volta das tantas horas, passou um homem ali perto ou na rua principal e ele estava todo ensanguentado. Todos olharam assustados para ele. E era justamente aquele que estava na vigília. Ele não estava ensanguentado, mas Deus fez isso para que as pessoas olhassem para ele e o vissem dessa forma e não tocassem nele. Irmão, irmã, você só será tocado se o Senhor permitir. O Senhor permitir, pode saber que tem coisa boa por trás disso. Por isso, não tenha medo, o dono da igreja é soberano. A igreja só será eliminada aqui na terra no seu último ministério, a hora que ela terminar a sua missão. Aí sim, acabou. Aí nós seremos, então, recolhidos para a glória eterna. Mas eu queria chamá-lo, neste momento, a pensar comigo. A igreja não existe por acaso, meu amado irmão. Ela começou lá quando Abraão foi chamado, separado, e Israel foi tornado nação. E ali houve uma promessa de Jesus. E ela foi escolhida, tanto nação como igreja. Se nós olharmos o Apocalipse, no capítulo 4, João tem uma visão e lá ele vê 24 anciãos. E certamente ele se refere aos 12 patriarcas como igreja do Antigo Testamento e os 12 apóstolos como igreja do Novo Testamento. Então é uma igreja só e nós fazemos parte dela. Não é algo que nasceu por acaso, não achamos bonito, não há nada prazeroso aqui na terra porque nós somos perseguidos por viver piedosamente. A questão é que Deus soberanamente nos escolheu. O autor da igreja detém todo o poder sobre a igreja e sobre todos que a perseguem para realizar o fim que ele determinou. Ele será glorificado em nossa vida de qualquer forma. Ele nos levará a bons termos, porque o nome dele tem que ser glorificado, tem que ser exaltado. O apóstolo Paulo entendeu isso. Ele disse, Cristo será glorificado, seja na minha vida ou na minha morte. Cristo será glorificado. E esta é a razão. Nenhum membro da igreja do Senhor morrerá sem antes cumprir todo o propósito de Deus confiado a ele. E aí eu volto a citar aquele homem missionário. Eu sugiro a você que adquira este livro de John Piper chamado Completando as Aflições de Cristo. Quando ele cita John Peyton, que ele vai dizer justamente essa questão: se você for para os canibais, você será comido. E ele olha então para aquele ancião e diz, olha, em breve você será baixado à sepultura e será comido por vermes. Ser comido por vermes ou por canibais, fazendo a vontade de Deus, não faz diferença. E eu só morrerei entre os canibais se a minha missão tiver encerrado. Esta convicção tem que fazer parte da vida da igreja. Deus é aquele que elege, Deus é aquele que chama, Deus é aquele que assiste. Descanse nisso, descanse nisso. Não tenha medo. Ah, mas aí nós estamos com a pandemia. Não tenha medo, Deus controla a pandemia. Deus controla. É tudo no propósito de Deus e para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus, meu amado irmão, minha amada irmã. Sabe, é maravilhoso saber como Deus nos confiou uma obra tão poderosa. Eu acho que nós vivemos muito para aqui. Acho que o nosso foco está um pouco equivocado. Nós vivemos muito para este mundo aqui. Nós queremos coisas aqui deste mundo. Nós queremos ser reconhecidos aqui neste mundo. Nós queremos adquirir coisas deste mundo, plantar coisas deste mundo, que são gastos neste mundo.
eu sempre tenho em mente a fala de Jesus: Marta, Marta, por que andas tão preocupadas com 25 empregos, estudando mais, querendo mais, buscando mais? Maria escolheu a boa parte. Pouco te é necessário. Pouco te é necessário para este mundo. Eu não preciso mais do que o meu almoço, meu café da manhã, como um bom mineiro, meu cafezinho tem que ter, aí o meu almocinho, meu café da tarde, e às vezes um lanche ou janta, para quem janta. Eu não preciso de 100 pares de sapato, afinal eu tenho só 2 pés. Eu não preciso de muitas roupas, afinal, para que tanta roupa para um corpo só? Agora eu preciso de plenitude do Espírito Santo. Aí sim eu preciso. Porque eu morro, a minha roupa fica. Eu morro, o meu sapato fica. Mas quando eu me encho do Espírito, eu vivo aqui com os olhos no céu. E vivo na confiança e no direcionamento do Espírito Santo do Senhor, que é o Senhor da igreja. Não tenha medo. Encare o que tiver de encarar, mas não negue ao Senhor Jesus. Ele cumpriu aquilo que ele prometeu à nação de Israel. Esta promessa, ela é transportada para a igreja, para você e para mim hoje aqui. Ele já cumpriu 2 coisas aqui. Ele já cumpriu a eleição, ele já cumpriu o chamado. Talvez não, talvez você está aqui agora e ele está chamando você agora. Então, se não deixe para amanhã. Agora, curve-se diante do Senhor. Diga: Senhor, eu estou aqui, eu preciso de Ti. Mas Ele também está cumprindo e cumprirá a sua assistência até o final. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus abençoe ricamente a sua vida. Deus nos abençoe. Nos enche de alegria, não alegria em conta bancária, não alegria num carro novo, não alegria numa mansão, não alegria num sítio em que eu possa ir para lá e às vezes tirar até mesmo minha comunhão com os irmãos. Alegre-se na convicção, na certeza de que você foi escolhido por Deus, chamado por Deus e será assistido por Deus como igreja dele. Promessa para Israel, que é transportada para o Israel espiritual, para você e para mim. Deus o abençoe rica e poderosamente. Coloquemos-nos em pé. É maravilhoso, Senhor. Como é gostoso, Senhor. Como traz paz ao nosso coração, Senhor, essas revelações. Senhor, como é maravilhoso quando temos os nossos olhos desvendados e podemos contemplar essa doutrina real, verdadeira, da qual fazemos parte. Como é maravilhoso saber, Senhor Deus, fazemos parte do Israel do Senhor, sem mesmo ter nada que pudesse provocar alguma coisa diferente de méritos, mas, ó Pai, numa eleição soberana e graciosa do Senhor. Como é maravilhoso saber, Senhor Deus, que quando Isaías registrou isto como boca do Senhor, ele nunca soube que eu existiria, que nós existiríamos aqui hoje. Mas, ó Pai, nós já estávamos com o nosso nome escrito no livro da vida. Porque a escolha, a eleição do Senhor, ela foi feita antes que houvesse mundo. Senhor, é maravilhoso quando o Senhor, Tu mesmo quebrantaste o nosso coração e nos chamaste, ó Pai, para a Tua propriedade. Senhor, se há alguém aqui hoje que ainda não foi chamado, nós queremos que o Teu Santo Espírito opere neste coração, chamando-o para essa convicção,
para ser também povo de Israel, Israel espiritual, família de Deus. Senhor, vivemos períodos em que o que nos é apontado é uma intensificação do cumprimento da Tua palavra, e isso diz respeito, Senhor, a um momento que intensificando as lutas contra o Senhor Jesus. E a perseguição, ela vai surgindo e sendo intensificada de uma maneira mais externa, mais intensa, mas também alargada. Senhor, nós sabemos que as pessoas têm falado muito mal do Senhor Jesus. As autoridades têm tentado tirar, Senhor, a Tua palavra como modelo para o Brasil. As autoridades têm se levantado contra o Senhor e contra o Teu ungido. Mas uma coisa, Senhor, muito nos conforta, é que nós estamos debaixo da Tua mão e Tu nos assiste, apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa pecaminosidade, apesar da nossa limitação. Ser assistido pelo Senhor é garantia de vida eterna. Então podemos sim expressar: em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, o Senhor Jesus Cristo. O meu desejo, Senhor, é que o meu coração, em primeiro lugar, e os demais que aqui estão, recebam em seu coração, ó Senhor, o agir do Espírito, transformando, renovando, regenerando, para que, ó Deus, haja uma nova vida. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Recebamos a bênção. Que a graça doce, sublime e majestosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão, as ternas consolações do Espírito Santo sejam conosco aqui reunidos nesta noite. Sejam com todo o povo de Deus hoje e para todo sempre.